Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos bem-vindos. Para darmos início à nossa reunião, nós vamos ter como ambientação o vídeo com a mensagem do livro Minutos de Luz, capítulo 25, que é do projeto aqui do Céu, que Pontinho de Luz, e que é transmitido no nosso canal de YouTube. Preocupações. Por que preocupar-se demasiadamente se nossos destinos correm por trajetórias estabelecidas pela vontade de Deus? As pessoas gozam ou sofrem nos limites das próprias forças e merecimentos. Ocupar-se com tarefas construtivas vale a pena. Preocupar-se desnecessariamente, não. A preocupação excessiva denuncia a falta de fé. Confie mais e evite inquietações. Faça a sua boa parte, o mais a Deus pertence. Amado Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome bendito, para mais uma noite de aprendizado importante, Senhor, nessa nossa trajetória evolutiva. Que nós possamos ter mentes e corações abertos à mensagem desta noite e que a nossa irmã, que será portadora dessa mensagem, possa receber e perceber todo o amparo espiritual. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e abençoe a todos nós presentes, encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Nós vamos para o momento mais importante da nossa reunião da nossa noite, que é o nosso estudo. Hoje, a cargo da nossa querida irmã, amiga, Cristina Afonso, que é trabalhadora do Centro Espírita Discípulos de Jesus, que fica à Rua Saquarema, número 39, em Campo Grande. E nós estamos iniciando o 5º mês do projeto educativo doutrinário, nosso PED, Reforma Íntima, Desafio de Urgência, ano 2. E hoje o tema será As Bases do Transformar-se. Vibremos com a nossa irmã. Boa noite. Gente, sextou, vamos lá? Boa noite. Melhorou um pouquinho. Bom, eu sou Cristina. Sou trabalhadora do Discípulo de Jesus e a gente vem com muita satisfação trabalhar um pouquinho para Jesus nesse dia, nessa sexta-feira, e conversar um pouquinho sobre a reforma íntima. O nosso estudo, ele se baseia no primeiro capítulo deste livro aqui, Manual Prático do Espírita. O autor, Ney Pietro Pérez. Neste primeiro capítulo, em que ele fala da introdução às bases do transformar-se, Kardec estabelece essas bases, ele vai se basear na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. Essa introdução, para quem ainda não assim, prestou um pouquinho atenção, passou meio, né, que às vezes a gente passa pela introdução, né? Vai direto para as perguntas. Nós temos 17 itens nessa introdução, e nós vamos conversar, e ele se baseia na 6ª, que tem um título bem interessante. Resumo da doutrina dos Espíritos. Olha que legal. Já pensamos? Qual é o resumo da nossa doutrina? O que vocês acham, por onde que vocês acham que Kardec começou? Dá um alô aí para mim. Quem é? O que vocês acham? Que ele começou por onde? Geralmente a gente não começa pela primeira página, pela primeira questão, por aí assim? O que vocês acham? Sim, né?
E qual é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Ih, esse povo aqui está afinado, gostei. Que é Deus, né? Não o quê, mas que é. E aqui, neste resumo, eu vou dar um en passant aqui para a gente ter uma ideia por que o autor pegou esse resumo. Mas só assim, ele neste capítulo específico, ele não vai trabalhar todo o item 6, ele vai pegar os 3 últimos parágrafos e vai se basear para falar dessas bases que sustentam a nossa transformação, que é a nossa reforma íntima. A partir do momento que eu tenho bases sólidas, eu tenho como crescer. É um edifício, não é? Se ele tiver base sólida, uma casa, um edifício, ele não cai com o vento, não é isso? Vai vir, vai bater, mas não vai cair. Mas se for baseado em bases, areia, né, movediça, vai bater o vento, na primeira tempestade vai ser levado. E é essa grande preocupação. Por isso ele começa esse manual já nos trazendo as ideias dessas bases. O que nós precisamos para desenvolvermos dentro de nós essa transformação necessária. Porque não estamos aqui para evoluir? O que vocês acham? Muito. Evoluir é melhorar-se. E como eu me melhoro? Baseado em alguns princípios. Vocês concordam? Kardec pegou isso. E aí ele começa falando de Deus. E uma outra coisa interessante, que essa parte aqui, desse resumo da doutrina dos Espíritos que está aqui na introdução, eu estava lendo essa semana a Revista Espírita, e na Revista Espírita de 1859, o primeiro capítulo do mês de janeiro, é o primeiro capítulo da Revista Espírita de 1859, Kardec vem falando dessas bases. É um paralelo muito interessante, um paralelo muito legal. Ele não vai falar lá na Revista Espírita de todos os temas que estão aqui, mas ele vai elencar alguns que, naquele momento, lá na Revista Espírita, ele achou importante. Então, Kardec começa falando de Deus, que é eterno, imutável, não é? Todo-poderoso, soberanamente justo e bom, que são aí, né? Depois ele vai falar que criou o universo. Quem criou? Deus, né? Que vai compreender seres animados e inanimados, ou seja, com vida e desencarnados, porque também tem vida, né? Quase que vocês caem na minha pegadinha. Os seres materiais que constituem esse mundo visível e corporal. Esse tema está na Revista Espírita. Eu marquei aqui só para a gente fazer esse paralelo. Vai falar sobre o mundo espírita, que é um mundo normal, que é a nossa casa verdadeira, que aqui é uma passagem. A gente veio para uma escola, para um hospital, para um templo, para a oficina de trabalho, para transformação. Depois a gente volta para casa, que é o nosso mundo normal, que é o mundo espiritual. Correto? Até aí? Se tiver alguma dúvida, eu não souber não, tem um monte de universitário aqui para me ajudar, tá, gente? Não se preocupa não. Depois ele fala do mundo corporal, que é este aqui, que nós vamos vivenciar as nossas experiências e desafios para chegar a esse transformar-se. Vai falar sobre os espíritos revestem temporariamente um invólucro material que é perecível, que é o quê? O nosso corpo físico, e é temporário. Muita gente acha, nossa, mas 80 anos pela eternidade é um piscar de olhos, né? Ele vem falando da alma, que é um espírito encarnado, e que há 3 coisas no homem que vão formar esse ser humano. Esse vocês sabem, vamos lá. O corpo físico, o perispírito e o espírito. São os 3, né? O espírito precisa encarnar num corpo físico para dar continuidade na sua transformação e há essa ligação necessária que se faz através do perispírito.
Ele vem dizer que o homem tem duas naturezas. A natureza material, né, que está mais ligada à natureza animal, e a natureza espiritual, que é a natureza dos espíritos. Porque nós somos o quê? Espíritos que estamos momentaneamente num corpo perecível, não é? Depois ele vai dizer aqui que a ligadura ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Que o espírito é um ser real. Real. Eu acho muito interessante esse livro aqui, eu amo de paixão esse livro. Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Eu consegui fazer um grupo de estudo na casa que eu trabalho com ele. E nós estamos falando lá na parte de sonhos e sonhos. É interessante que eles falam aqui fantasma. Leon Denis usa a palavra fantasma. Não é interessante isso? E aí é a maneira dele falar, né? Mas só que a gente tem que desmistificar isso aí, né? Não existe fantasma, porque o espírito, ele é real. Então, olha o que Kardec vem, né, trazer essa explicação para a gente. Olha, o espírito, muitos de nós temos a mediunidade da vidência, vemos os espíritos desencarnados, mas eles não são um fantasma, uma nuvem, não. Aquilo é real, é mais real do que nós, porque nós somos passageiros. Nós estamos utilizando um corpo perecível. Ele é bem claro nessas citações dele. Pois ele vem dizer que os espíritos pertencem a diferentes classes. A que ele está se referindo, Alexandre, por gentileza? A escala espírita, não é? Questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos vai falar da escala espírita, que nós, né, nós não vamos nos transformando? Se a gente vai se transformando, continua no mesmo lugar? Não, a gente vai evoluindo e vai subindo, mudando, né? Melhorando, evoluindo, progredindo. E nesta escala, nós vamos sair de espíritos imperfeitos, que estamos aqui na base, que nós estamos aqui dentro, todos nessa base, espíritos imperfeitos, vamos nos tornar espíritos bons, vamos nos transformar, melhorar, chegaremos a espíritos bons até chegarmos a espíritos puros, espíritos crísticos. E aí para. O que vocês acham? Não. A evolução não para. Existem vários tipos de Cristos e a evolução vai continuar. Jesus é nosso Cristo planetário. Vocês acham que ele vai ficar sendo planetário por muito tempo? Não sei, tenho dúvida até se ele já ainda continua sendo. Tenho até dúvidas sobre isso. Talvez ele já tenha até evoluído para Cristo galáctico, solar, sei lá, por aí, né? Não se engane, existe uma evolução e ela, apesar de ser gradual, é bem tranquila, porque a natureza não dá saltos, ela é infinita. A gente não vai parar porque chegou lá no topo da pirâmide, não. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Aí é que a gente vai buscar trabalhar mais ainda, não é isso? Vamos lá, ele continua dizendo. Aqui ele vai dar uma ratificada no que a gente está falando sobre a escala, né? Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Senão, para que a gente ia se transformar? Para que reforma íntima? Para que evoluir se eu vou continuar sendo imperfeito a eternidade, né? Para que eu vou trabalhar, fazer alguma coisa? Para ficar aqui na mesmice? Não, a gente trabalha para evoluir, para ir. Por que o aluno estuda? Porque ele quer ir para a série mais, né? Mudar de série, mudar de escola, fazer uma faculdade, dali para doutorado, dali para não sei o quê, e estudando, né? É por isso que nós nos esforçamos, como alunos que somos dessa escola chamada Terra. Ok até aí? Tudo tranquilo?
Depois ele vem dizer que ao deixar o corpo, a alma retorna para o mundo, que é o mundo normal, a nossa casa verdadeira, ok? Que o espírito deve passar por várias encarnações. Como é que a gente aprende na escola? Passando por várias turmas, começando lá na educação infantil, aprendendo a cor, aprendendo o número, e vamos melhorando, vamos aprendendo as equações, vamos aprendendo as coisas cada vez mais difíceis e vamos evoluindo. Estamos aqui exatamente para isso, ok? Diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas. Vocês estão reparando que ele está se repetindo? Sabe por quê? Porque Kardec era um excelente pedagogo. E nós, enquanto professores, sabemos que é a repetição que faz com que a gente aprenda. Porque às vezes a gente lê uma coisa, lê um texto, lê uma questão mesmo, às vezes uma só, a gente esquece. Mas quando você repete, é igual você está aprendendo uma língua estrangeira. Você vê aquela palavra relógio. Ah, na língua que você está estudando, não sei o quê. Tá, passou. Aí você vai falar, mas como é que é relógio mesmo? Não me lembro mais, porque eu vi só uma vez. Mas você vai ver uma vez num texto, uma vez numa frase, uma vez não sei o quê, daqui a pouco já está guardado. Não é assim? E então, o estudo é progressivo porque ele tem que e necessariamente precisa ser repetitivo. Às vezes, nós, enquanto trabalhadores da casa, nós falamos assim, mas está estudando o livro dos Espíritos, aí acabou, aí volta para o começo. Mas de novo! E sempre. Sabe por quê? Porque hoje nós, sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023, somos uma pessoa. E que não somos as mesmas de manhã, tá? Não somos mais. Mas daqui a um ano, o que vocês acham? Seremos as mesmas pessoas? Teremos as mesmas ideias? Não. Sabe por quê? Porque teremos vivenciado tantas situações, teremos modificado nossos pensamentos, teremos crescido em conhecimento, em experiências que não seremos mais as mesmas pessoas. E quando chegarmos a pegar o texto que nós lemos hoje, nós vamos ter uma nova visão daquele texto. Por isso Jesus disse que mandaria o Consolador, porque àquela época nós não éramos capazes de compreender a fundo a essência de tudo que ele dizia. Mas de lá para cá nós já evoluímos, já encarnamos tantas vezes aí, e hoje nós damos conta mais do que antes. Daqui a alguns anos daremos conta mais do que hoje. Porque a cada dia, progressivamente, vamos melhorando. Mas não tenham pressa, é devagar, um passo de cada vez. E ele continua dizendo que a alma possui sua individualidade. Somos espíritos e cada um com as suas experiências e desafios. Maneiras de aprender, maneiras de entender, maneiras de vivenciar as situações. São diferentes. Espírito encarnado encontra-se sobre a influência da matéria. Sim. Mas será que a gente tem influência dos espíritos? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Mais do que pensamos, porque a rigor são eles que nos dirigem. Isso aí é para estudar, gente. Nós somos influenciados a cada segundo da nossa vida. Por isso a nossa doutrina é de discernimento e de raciocínio e de pensar. Ninguém tem que aceitar o que eu estou falando aqui. Vocês podem estar ouvindo, mas não precisam aceitar. Agora, precisam ir estudar. Olha, eu acho que aquela menina falou ali uma coisa que eu não concordei com aquilo não, mas eu, Cristina Lúcia, não estou falando de mim, eu estou falando do que está aqui no Livro dos Espíritos. Então, vocês vão lá, questionam, estudem, não. Agora eu entendi, Kardec falou um negócio que eu entendi. Porque cada um tem uma maneira de receber as lições diferente.
Eu estudei de uma maneira, eu tenho uma vivência diferente, eu tenho uma maneira de enxergar que às vezes é diferente de vocês. E é por isso que quando a gente vem fazer um estudo, uma das coisas que a gente fala sempre, olha, a gente vai dar dicas. Eu não estou lendo tudo que está escrito aqui. Não estou, nem poderia, não daria tempo, porque a Alexandre fala pra caramba, não deixou eu falar, né? Se deixasse, ficava aqui até 9 horas. Brincadeira, mozinho. Mas, entendeu? Eu não posso, mas vocês podem. Até o próximo estudo aqui, vocês vão ter uma semana para pegar esse texto e esmiuçar um por um. Porque isso aqui é o resumo do que está aqui dentro. É só um resuminho. Ah, aqui é Deus. Vai lá lendo a questão 1, 2, 3, vai em frente. 13 atributos de Deus, escala espírita, progressão dos espíritos, progressão dos mundos. Está aqui, está tudo aqui. Mas tem que estudar. Não basta só ler uma vez a palavrinha e achando que vai decorar. E, aliás, eu não concordo com a palavra decorar, né? A gente precisa compreender. A gente já chegou num patamar aí evolutivo que a gente precisa compreender e não decorar. Mas vamos continuar aqui com o nosso resuminho. Os espíritos exercem uma ação ininterrupta sobre o nosso mundo moral. É aquilo que eu acabei de falar. Eles exercem a tal ponto que eles nos dirigem. E é ininterrupta. Eles não dão sossego pra gente não, tá? Eles não falam assim, eu vou dar uma folguinha que hoje é sexta-feira, amanhã eu volto. Não. Segunda-feira, não. É ininterrupta, tá? Cuidado com os pensamentos, cuidado com aquilo que a gente escuta aqui no ouvido, tenham discernimento, para que serve, qual é a consequência disso se eu tomar essa atitude. É isso que a nossa doutrina vem trazer para nós. As relações dos espíritos com os homens são constantes, ininterruptas. Mas aí ele continua assim, ó, os bons espíritos nos incitam ao bem. Nos sustentam nas provas, nos ajudam a suportá-las com coragem, resignação, mas os maus, os companheiros que ainda não se desligaram dos sentimentos negativos, eles nos incitam ao mal. Para eles, a alegria deles, o prazer deles é ver a gente cair de cara no chão. O prazer deles riem quando a gente fala assim, meu Deus, eu fiz isso de novo. Eles estão aqui dando gargalhada. A gente conseguiu. Perturbamos tanto ela que ela caiu. Não aprende. Vai na casa espírita, escuta, não aprende. Eles se divertem às nossas custas. Até quando, amigos, vamos deixar isso acontecer? Aí a resposta é individual também, né, Alexandre? Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. É o que eu falei agora. Está escutando um bizuzinho no ouvido? Ótimo, presta atenção. Aí começa, reflete. Se eu tomar essa atitude, quais são as consequências? O que vai acontecer? Vou machucar alguém? Vou magoar? Não vou fazer... Reflete, não sai tomando atitude por aí sem pensar. Porque eles estão aqui nos inspirando. Só mais um pedacinho. Tá tão gostoso. Só mais um golinho. Ah, só mais um pouquinho. Ninguém nunca sentiu isso no... Não? Duvido. Se manifestam espontaneamente ou através das evocações. Os espíritos podem vir conversar conosco, falar conosco, espontaneamente, porque eles querem, têm sintonia, são os nossos espíritos amigos, ou podemos evocá-los, chamá-los, né? Mas aí podemos, se ele vai vir ou não, aí é outra conversa, né? São atraídos em razão da nossa simpatia. Espíritos superiores se comprazem em reuniões sérias. Isso aqui para mim é muito importante. Reuniões sérias, em que as pessoas estão realmente dispostas a aprender, a se dedicar ao bem, ao trabalho correto, a uma dedicação mesmo. Lembrar, por exemplo, eu me comprometi com o Alexandre que eu ia dirigir a reunião, mas hoje, sexta-feira, não estou afim não, tem jogo do Flamengo. Eu vou dar uma desculpa para ele.
Vocês acham que vocês estão dando as costas para o Alexandre? Quando a gente faz isso? Não, gente, a gente está dando as costas para Jesus, que essa casa aqui é de Jesus, não é do Alexandre, não é da Érica, não é da Fátima, né? Não é da Fátima, não. Somos aqui colaboradores de Jesus. Até quem está aí assistindo é colaborador de Jesus. Sabe por que vocês são colaboradores? Porque junto de vocês veio algum espírito que estava te acompanhando e entrou aqui para se melhorar. Então, nós estamos colaborando o tempo todo, mas é com Jesus. Então, quando eu digo sim para um encarnado, eu não estou dizendo sim para o Alexandre, para a Érica, não, eu estou dizendo sim para Jesus. Então, vamos ter cuidado. E quando essas reuniões, principalmente as reuniões mediúnicas, as reuniões de estudo, que é muito engraçado, né? A reunião de estudo começa, vamos lá, vamos ver se aqui porque na minha casa é assim, ó. Começa 30, tudo empolgado. Esse ano nós vamos estudar este livro, que maravilha, esse livro é maravilhoso. Aí chega agosto, tinha 30, já tem 20. Estou sendo otimista, né? Ah, tá. Quando chegar em outubro, tem 5. Quando chegar em dezembro, tem o dirigente mais 1. É assim aqui também? Tomara que não. Eu tenho certeza. Aqui não. Só lá no Discípulo de Jesus acontece. Mas é assim, gente. Sabe por quê? Porque a gente se empolga. Lembra a parábola da semente, que vai caindo a semente assim? É mais ou menos isso. Mas a gente se empolga e não se dá conta que você está se comprometendo com Deus, com Jesus e com você mesmo. Principalmente com você mesmo. Porque como é que eu vou me transformar? Como é que eu vou basear a minha conduta se eu não tenho conhecimento dos ensinamentos de Jesus? Como é que eu vou basear a minha ação se eu não sei nem para onde que eu vou, nem de onde que eu saí, nem o que eu faço? E aí eu me comprometo, começo a estudar, mas aí eu largo. Porque um dia está chovendo, outro dia está frio, outro dia está calor demais, outro dia eu estou muito cansada porque eu cheguei do trabalho, eu estou com dor de dente, é porque tem um jogo não sei das quantas, tem a festa não sei das quantas. Só desculpa. Sabe aquela influência que eu falei? Vocês acham que essas desculpas que a gente dá para não vir são só nossas? Ou será que existe alguma influência impedindo que eu me melhore através do estudo e do trabalho? Perceberam a base? Tá bom então. E aí ele vem aqui, a distinção entre os bons e maus espíritos é extremamente fácil. Quem é que vai me dar essa dica aí? Está no livro dos médiuns. Extremamente fácil. Como é que a gente identifica o espírito que está, vamos botar aí os falsos profetas? Pela linguagem. Livro dos médiuns, gente. Pela linguagem. Mas não é pela primeira frase, não. Você tem que ouvir o contexto. Preste atenção. Para onde que está indo a conversa? Está me levando para o bem? Está me levando para fazer uma coisa boa? Então tá legal. Por isso temos que orar e vigiar. Mas a gente acha que tem que vigiar o vizinho, né? Que comprou um carro novo, que está botando a música alta, que separou, que casou, que juntou, que tem filho, que não sei o quê, né? Não, gente, não. É vigiar aqui, ó. O que eu faço, nem o marido, nem a esposa, nem o filho, é vigiar eu. Orar para que Deus me fortaleça, para que eu persevere no meu objetivo e vigiar o que eu faço, o que eu falo e o que eu penso. Vocês lembram Chico Xavier, que Emmanuel falou assim para ele? Como é que eu começo, então, a minha trajetória? Disciplina do falar, cuidado com o que você fala. Disciplina do pensamento, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa tem força, é gerador de energia. E disciplina do que eu faço. O tempo todo disciplina, gente. Eles não dão folga para a gente. Por que a gente vai dar folga para a gente mesmo? Se eu quero me transformar, não tem folga. Aí
o nosso companheiro aqui do livro ali, manual, que é o Ney, já esqueci o nome dele, peraí, Ney Pietro, ele vai pegar esses 3 últimos parágrafos aqui e vai traçar um roteiro, traçar as bases do transformar-se. A primeira coisa que ele pega aqui no capítulo, eu não vou pegar o livro, não, vou pegar a minha xerox aqui, ele começa assim, ó, Allan Kardec estabelece as bases. Olha o que ele pega aqui um dos últimos parágrafos. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer ao próximo, ao outro, o que queríamos que nos... Ou seja, fazer o bem, não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo que para as menores ações. Mesmo que seja naquele momento que eu estou dentro da minha casa sozinha. Isso não vai me isentar de me comportar, de ter bases sólidas no meu transformar. Porque a reforma não é na frente dos outros, ela é íntima. Eu posso estar me preparando com a minha reforma sentada no meio da multidão. Porque é comportamento que muda, é palavra que muda, é pensamento que muda. Então ele vai colocar aqui 7 coisinhas que são essa base. E eu vou ter que falar correndo, né? Ai, meu pai do céu, da próxima vez eu não vou deixar o Alexandre falar. Quais são esses 7 pontos principais que o nosso companheiro vai pegar a partir fazer ao outro o que você gostaria que fizesse em você? Sabe por que eu não uso a palavra próximo? Eu não gosto da palavra próximo. Amar ao próximo. Não, você tem que amar ao outro. Sabe por quê? Se eu falar próximo, muita gente vai falar assim, então eu só tenho que amar a Fátima, ela e meu marido que está ali, que está perto, bem próximo, né? Eu não quero mais conversar com o Alexandre, ele está longe de mim, né? A Simone está lá atrás, também não quero conversar com a Simone. Não é próximo, não está próximo? Então é amar ao outro, aí o outro abrange todo mundo, até o povo que está passando lá na rua. Perceberam que é diferente? Eu acho mais legal, mas isso sou eu, né? Aí ele vai pegar e vai dizer assim, evidenciar que nossos vícios, defeitos e mais inclinações denotam a predominância da nossa natureza animal. Quando a gente falou lá que nós temos uma natureza animal em nós, corpórea, pesada, porque estamos na base, somos espíritos imperfeitos. Então, quando nós deixamos os nossos vícios, a nossa preguiça, a nossa raiva, a nossa falta de paciência, dominar as nossas ações, a nossa predominância está na vida material. Para me transformar, o que eu preciso fazer? Virar essa chave aí, Eu é que tenho que dominar as minhas más tendências. E eu usei o verbo errado, não é dominar, é domar. Não é isso? Verdadeiro espírita, me ajuda aí, gente. Conhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e por domar as suas más inclinações. A gente doma, porque as nossas más inclinações são feras que dominam a nossa vida. E fera a gente doma. E é domar mesmo. Não vou mais. Disciplina, disciplina, disciplina. E o companheiro diz assim, conhecimento dessas virtudes vão te libertar. Alguém lembra de um evangelista que fala mais ou menos a mesma coisa? João capítulo 8, ele vai falar que conhecereis a verdade e ela te libertará. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho de Jesus. Conhece a verdade que Jesus te trouxe para todos nós e ela vai me ajudar nas minhas transformações. E as minhas transformações vão me libertar do mal, desses vícios que eu carrego comigo. Mas eu não fumo, não bebo, não me drogo. Mas será que não? Uma fofoquinha? Uma maledicênciazinha? Alexandre está esquisito hoje, né?
Uma cara feia hoje, né? Falou pra caramba. Olha eu fazendo uma bobagem aqui já. Viu? É assim, ó, gente. A gente nem percebe e a gente faz. Vocês não concordam comigo, não? Vocês estão rindo porque concordam, né, Janaína? E aí, ou a gente faz ou faz, hein? Tá meio sem escolha aqui para nós. E o companheiro diz assim, ó, necessidade imperiosa de tornarmos úteis. Onde é que está falando isso aqui dentro do Livro dos Espíritos? Lei de trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. O que ela está fazendo ali de braço cruzado, tomando conta ali da gravação ali é trabalho? Companheirinha que estava lá, botou a aguinha, botou lá o caderninho, o povo assinar é trabalho? Quem chegou aqui abriu a casa é trabalho? Ocupação útil. Botar um lixinho para fora é útil. Recolher a roupa da corda é útil, tá, rapazes e moças, viu? Tá? Fazer qualquer coisa é útil, mas qualquer coisa boa, tá bom? É boa, tá? Cuidado, trabalho útil. Ó, a questão é a 676. Erros são bons? Errar é bom? Sabe por que errar é bom? Não devemos nos manter no erro, mas errar nos sinaliza. Ele liga o nosso alerta vermelho. Opa, tá saindo do caminho, volta. Entenderam? Agora, a gente não já foi alertado? Então, não volta. O que Jesus falava? Vá e não peques mais. Você não já pecou? Já não foi sinalizado que esse caminho tá ruim? Não é bom? Tu já sabe disso? Então, por que você vai fazer isso de novo? Então, errar é bom no sentido de nos sinalizar para pensar, raciocinar e sair deste caminho. E aí a gente, olha como é que tudo vai nos levar à reforma e ao transformar-se. Muito legal, né? Depois ele vem dizer assim, não, eu vou deixar essa por último. Fazer a outro o que quereis que vos façam é a regra universal de conduta moral. Autoavaliação. Alguém lembra de alguma questão no Livro dos Espíritos que fale de autoavaliação? Gente, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês sabem. Conhece-te a ti mesmo. Mas aí depois Santo Agostinho fala o que pra gente? Ao dormir, ao deitar. Vai falando. Tô ouvindo. Ao dormir, ao deitar, refletir sobre o que fez. Aí eu posso fazer uma pergunta? É tipo assim, ó, você chega em casa, não vou fazer uma pergunta para vocês não, vou dar uma dica. Você chega em casa no final e agora eu vou me preparar, vou botar meu pijama para dormir. Aí eu vou lá no espelho, antes de escovar o dente, e falo assim, sabe, no espelho, o que tu fez para agradar a Deus hoje? Simples assim. Não é uma reflexão? Gente. Você para e fala, né? Ali no espelho, que você está ali, né? De você para você mesmo. O que tu fez para agradar a Deus hoje? Aí tu para, bom, meu dia eu acordei, já briguei com o marido porque ele acordou tarde, caramba, aí o vizinho foi, eu já pensei, não sei o que, já desejei, pronto, vai fazer uma avaliação. Aí o que você tem que fazer com isso? Aí é contigo. Se tu vai deixar passar, se tu vai resolver, se tu vai arrumar a casa, vai deixar a casa bagunçada, aí cada um seu cada um, certo? Mas reflete. O que eu fiz para agradar a Deus hoje? Depois dessa autoavaliação, eu pulei uma aqui que eu acho sensacional. E é uma das bases desse livro aqui. Que Leon Denis, ele é incrível, os livros dele são maravilhosos. Se vocês não leram, gente, começa por esse aqui é maravilhoso. Eu sou meio suspeita, mas eu vou dizer. Vamos lá, aqui, Leon Denis ele vai se basear em duas coisas muito fundamentais. O tempo inteiro no livro ele vai falar sobre pensamento e vontade. O tempo todo ele vai voltar, que ele também era bem pedagogo nessa parte, ele vai voltar o tempo todo. Mas é tão importante a vontade
que o nosso companheiro no manual prático, ele vai colocar que o que nos falta para melhorar, a gente não já sabe tudo que tem que fazer? Ah, a gente já sabe. Se alguém entrou aqui hoje sem saber, já sabe. Sinto muito, não me pega lá fora, por favor. A culpa é dele que mandou eu vir falar sobre isso. Tenho nada com isso. Mas a gente já sabe por que a gente não faz. Porque nos falta vontade. Não é? E isso é tão sério que Leon Denis tem um capítulo aqui inteiro para falar sobre vontade. Gente, eu ia passar aqui 2 horas lendo só as frases que eu marquei aqui, que eu acho que são incrivelmente importantes. Mas eu tenho 5 minutos, então eu vou falar de algumas. Vontade, maior de todas as... então tá melhor ainda. Vontade é a maior de todas as potências. Sentiu isso, gente? E onde está a vontade? Não está embaixo da cama, não. Onde é que ela está? Está dentro de nós, porque vontade é particular. O médico fala assim, você precisa parar de comer doce, sua diabetes está incontrolável. E eu chego em casa e faço o quê? Primeira coisa que eu faço, cato um doce. É só um pedacinho. É só hoje. É só esse tasquinho. Mas aí a gente lembra de uma coisa que ele falou aqui agora, que a influência, ela é constante. Sabe quem está mandando você comer esse pedacinho? Dizendo que é só hoje? Não é você. São aqueles que querem a gente com a cara no chão. Aí a gente fala, meu Deus do céu, quem vai sofrer? Quem vai ter que ficar tomando agulhada? Quem vai parar no hospital? Quem é que pode perder um membro? Ficar cego? Tá, sou eu, né? Então, peraí, amiguinho, dá licença, porque tu não vai sofrer no meu lugar, não. Então, dá um tempo aí pra mim. Mas ele vai embora assim, nessa conversinha mole? Não. Ele tem que ser convencido. E como é que a gente convence? Vontade firme. Ai, gente, como isso é difícil. Eu acho que eu vou ter que começar a copiar isso aqui, para ver se a gente decora, né? Pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Concordam com Leon Denis? Que eu concordo. Eu não tenho um objetivo? Me transformar, ser melhor. Então, a minha vontade tem que estar focada no que eu quero. Mas é um querer que não quer, né? É um querer meio assim, porque ela falou, porque eu fui lá no centro e eu escutei, mas eu não sei se é isso que eu quero agora, eu não posso jogar isso para a próxima, não, e tal, né? Porque a gente gosta muito de barganhar com Deus, né? A gente adora barganhar com Deus. Princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. Não está no corpite, não, gente. Está na vontade do Espírito. Vontade. Eu quero ou eu não quero? Volta para o espelho. Volta para o espelho. O que eu fiz para agradar a Deus hoje? Tá. Mas hein, vamos bater um papo aqui. O que tu está querendo? Tu quer se melhorar? Então toma vergonha e aprende. Tu não já sabe que tem as bases lá para tu seguir? O que tu está fazendo que tu não está fazendo direito? Tá entendendo? É tete a tete. A Madre Teresa, ela costuma dizer que no fim das contas é um papo direto entre nós e Deus. Não tem intermediário aqui não. É reto. Os jovens é que falam papo reto, né? É direto. Essa conversa é eu comigo mesma e com Deus. Mas eu estou deixando aqueles espíritos se meterem na minha conversa. Olha a minha vontade, estou deixando. Não, minha vontade não está firme. Eu vou continuar falando de Leon Denis aqui. Ainda bem que vocês estão sentados, né? Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, está dentro, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco, temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar
seu futuro. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Gente, esse capítulo é lindo, mas ele é uns beliscões, que cada frase parece que a gente está levando um beliscão. Acorda! Toma vergonha! Ô, menina! Se liga aí, rapaz! É mais ou menos por aí. Gente, está tudo dentro de nós, em germen. Não está na casa espírita, não está dentro de mim. E como é que vai germinar se eu não adubar? Como é que a minha florzinha que eu plantei lá no meu jardim vai crescer e ficar bonita do jeito que eu quero se eu não molhar, se eu não botar uma terrinha bonita, não botar ela no sol porque ela gosta de sol, botar na sombra porque ela não gosta de muito sol, botar pouca água porque ela não gosta de muita água, tratar do jeito que precisa ser tratado. Se eu faço isso com a planta, eu faço com o meu bichinho, eu faço com a... Por que eu não faço comigo? Cadê, gente? O que está faltando? Vontade. Simples assim. E aí, tem mais. Essa aqui então. Vocês podem perceber? Eu vou até mostrar, ó. O meu livro, ele é assim, ó. Todo rabiscado, ó. Tá dando para ver? Tudo rabiscado. Que eu escrevo, que eu desenho, eu boto colorido, para ver se eu enxergo, né? Eu tenho que enxergar. Olha como é que está a última frase aqui. Tá dando para ver como está rabiscada? Olha o que está escrito aqui, ó. Ela tem referência à questão 845 do Livro dos Espíritos. Querer é poder. Ter vontade não é poder? Então ele está falando aqui, ó. Querer é poder. Se eu quero, eu posso. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos, sente crescer suas forças na razão dos seus esforços. Gente, se a gente não se esforçar, não sai do lugar. Não sai do lugar. Fé transporta montanhas, vocês não concordam? Sabei que todo homem pode ser bom e feliz, mas para vir a sê-lo, basta que o queira. Eu posso ser feliz? Posso. Eu posso me transformar e ser uma pessoa melhor? Posso. E por que não está acontecendo? Porque eu não tenho vontade. E fechando, vou ler aqui o finalzinho do capítulo. Esse é um puxão de orelha, tá? Esse não é um biscão, não. Ele pegou a orelha assim, toma jeito. É esse. Pode sentir, vocês vão sentir a orelha de vocês. Despertai do vosso pesado sono. Ele está dando uma ordem aqui, ó. Acorda, gente. Né? Rasgai o véu material que vos envolve. Aprendei a conhecer-vos, a conhecer as tuas potências e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero e aspirais ao nada, venho-vos dizer: o nada não existe, a morte é um novo nascimento, um encaminhar de novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Então, as bases para nos transformar já sabemos. Conhecereis a verdade, ela te libertará. O que está faltando? Ação. Ação. Então vamos lembrar aqui, ó, acorda. Todos nós. Você fez uma referência aqui, né, quando ele pergunta ali uma das questões do livro do nosso amigo: por que dormis? Então fiquem com essa pergunta na cabeça. Por que eu ainda estou dormindo? Por que eu ainda não estou caminhando? O que eu estou fazendo com tudo que eu já sei?
com tudo que eu já tenho na minha mão, com todas as potências que Deus me deu, com todas as oportunidades, o que eu estou fazendo com tudo isso? Então, desperta desse sono pesado. Vamos despertar, porque ainda estamos dormindo. Meus amores, obrigado. Eu espero ter ajudado vocês a abrir um pouco os olhos, porque isso aqui me abre todas as vezes que eu leio. Nesse momento, que nós possamos conectar o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, divino pastor de nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, pedindo, rogando as tuas bênçãos, que nesse momento a espiritualidade superior que dirige os nossos trabalhos possa derramar sobre cada um de nós, encarnados ou desencarnados, os recursos espirituais de que necessitamos, conforme o nosso merecimento, fortalecendo assim, Senhor, a nossa fé, nosso ânimo, nossa coragem, para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos e com firme propósito de renovação, de pensamentos, sentimentos e de atitudes. Agradecemos por tudo que recebemos nesta noite e te rogamos, Senhor, que permaneça conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor. Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos acompanhe. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.